Um dos campeões mundiais na injusta distribuição de renda, com uma explosão demográfica urbana vertiginosa, o Brasil de hoje vive vários dramas. Um deles é o pavor com que a burguesia hipócrita encara a pobreza e sua irmã siamesa, a violência. Autoexilados em seus bunkers, os do andar de cima reduzem seu relacionamento com a comunidade a atos de polícia. Mas nem eletrificações, nem blindagens, nem câmeras ocultas em fortificações bélicas conseguem obstruir o ser humano, que traz dois defeitos viscerais: pensa e sente. E quando pode, age. É o que nos mostra esse escritor contemporâneo de forte pulso criador, Gregório Bacic. A antiga mureta subiu com a rapidez com que sobem os tijolos de uma sepultura. As setas dos portões cresceram, apontadas para o céu, e só não se perderam no espaço porque a laje do primeiro andar, do sobrado, as conteve, com determinação. Uma guarita se instalou na calçada entre as árvores moribundas e a entrada dos automóveis, vigiando o cimentado, que antes da reforma era um jardim ingênuo de copos de leite e rosas vermelhas. As janelas de cima dão contra vontade para a rua. A rua, envergando grades de puro aço, com vãos que mal permitiriam a passagem de um gato esguio. A casa, antigamente singela, só não se transformou num bunker total de segurança máxima, porque permanecia vulnerável à queda dos aviões. Do jeito que as coisas iam, aos bombardeios aéreos, de que mais cedo ou mais tarde o crime lançará a mão. O patrimônio da família, o medo, estava provisoriamente a salvo. Medo de ladrões, dos sequestradores, dos estupradores. Medo dos ventos, medo das enchentes, dos miseráveis, dos poderosos. Dos fiscais, medo do terror, dos traficantes, dos negros, dos nordestinos. Medo dos maloqueiros, da favela. Dos cobradores, dos pregadores, fanáticos, dos motoboys que fumam maconha. Dos ônibus lotados que despencam pela rua. Medo da liberdade, medo da morte, medo da vida, medo do outro. Apesar de já inexpugnável, a fortaleza carecia de ainda mais. Era preciso assegurar-se da confiabilidade dos guariteiros. Assim, a família instituiu o uso doméstico do crachá. Todos os novos residentes, pai, mãe, avó, tio-avô, filho, duas filhas, nora e genro, deveriam portá-lo no peito, cabendo ao guariteiro liberar a entrada somente aos que cumprissem a norma. De início, as mulheres da casa questionaram a real eficácia do método e protestaram contra o anúncio de que haveria também crachás para os visitantes, o que condenaria ao fim o gosto da filha mais nova, de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída em receber amigas da escola. Mas tiveram de covar-se à evidência. Só assim se poderia verificar se eram mesmo cumpridores os responsáveis, os guariteiros. Sem crachá, ninguém entra, nem o dono, por mais inconfundível que seja aos olhos dos seus servidores. Decidiu-se ainda pela obrigatoriedade de os guariteiros preencherem relatórios diários, enumerando horários de saída, entradas e, numa coluna de ocorrências extraordinárias, a passagem de terceiros, como carteiros, entregadores de jornais, mendigos e outras pessoas vistas com suspeita. Quem sabe se não estaria ali se esboçando o crime hediondo de um sequestro? O crescimento vertiginoso desse tipo de evento nas estatísticas determinava a preferência da família por carros populares, os únicos capazes de não chamar a atenção dos criminosos a spray. Mas como bastasse um único descuido para pôr tudo a perder, resolveu-se elidir os riscos, providenciando-se a blindagem da frota familiar de Uno Mille. No mês seguinte, decidiu-se instalar uma câmera de vídeo voltada para os portões. Evoluiu-se para um sistema completo de captação de imagens e de sons, ocultando-se microcâmeras e microfones nos pontos do lar considerados estratégicos. Também feminina foi a primeira resistência a esse avanço. Quando a filha mais nova de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída, esqueceu-se da vigilância eletrônica e masturbando-se, foi surpreendida pela câmera instalada na despensa. Por não saber como abordar o assunto, o pai fingiu não ter visto nada e transferiu o fardo para a mãe. As mulheres foram informadas de que sua intimidade estava suspensa, não lhe sendo aconselhável banhar-se ou trocar de roupa sem antes reservarem horários apropriados
de curta duração, em que as gravações dos banheiros seriam interrompidas para revisão técnica. A mãe contornou o mal-estar, argumentando que, se aquele era um preço alto a ser pago, seria ainda muito baixo, caso as câmeras viessem um dia a registrar cenas de estupro. Quanto à filha mais nova, de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída, foi severamente admoestada pela indecência com que gerou a situação. Mas ganhou da cunhada para consolação um filhote de chihuahua, a que deu o nome de Speedy Gonzales. E tanto se apegou que passaram ela e o animal a ser tratados em casa como Casal Gonzales. O sistema de segurança era agora comprovadamente perfeito. Mas se algo falhasse, foi necessário reforçar a defesa com pitbulls amestrados, Goebbels e Goering, como penúltima instância. Sim, porque havia ainda uma última instância. Metralhadores de cano curto, Kalashnikov, adquiridas a um contrabandista para armar a família contra as terríveis consequências de um porre, de um surto de loucura, ou mesmo da traição do segurança nordestino de plantão. A traição do segurança nordestino de plantão! A lógica imperava mais uma vez. Para enfrentar o pior inimigo, só mesmo com a mais poderosa arma do pior inimigo. O recebimento de pizza 2 vezes por semana mereceu o nome de Operação Marguerita 1. Temos repetido depois como 2, 3, 4. Consistia na distribuição dos homens da família em pontos recônditos da casa, à espreita, com suas Kalashnikov em punho, prontas para disparar, escondendo-se o pai atrás da janela do sótão com uma granada na mão, de onde poderia observar o entorno, a rua, e contra-atacar se necessário. Enquanto o mulherio se postava em alerta na sala de jantar, empunhando talheres pontiagudos, especialmente afiados para a ocasião, com que decepariam os vilões acuados, os dedos ou a mão, com o que mais fosse preciso. Tio avô recebia a entrega pelo vão da jaula, de portões. Não sem antes obrigar o entregador a provar um naco da pizza, para certificar-se de que não trazia soporíferos, barbitúricos ou drogas de qualquer espécie que pudessem arrefecer as trincheiras da família. Porque atravessar a vida arrastando esse fardo cruel, que nada contém senão o medo do que poderia um dia, talvez, quem sabe, porventura vir a acontecer, por que não baixar a guarda e cuidar sem temor, para que a vida pudesse correr solta lá fora? Lá fora! A filha mais nova, de 15 anos, se chegou a fazer essas perguntas em casa. Foi vista, é claro, como perigosamente distraída. Ingênua! Como seria possível fecharem seus olhos para a realidade? E a realidade é que hoje não se respeitam mais os valores que fizeram o mundo caminhar até aqui. Sabe onde se escondem os bandidos? Nem mais se escondem. Hoje são as pessoas direitas que se escondem. É preciso desconfiar de tudo e de todos, porque o tiro certeiro ou a bala perdida vem. Não se sabe de onde, mas vem. Chamar a polícia? Nem pensar. Seria o mesmo que abrir as portas de casa e expor as fragilidades do nosso reduto a pessoas suspeitas, que depois certamente darão serviço a sabe-se lá quem. A distração da filha mais nova, de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída. Speedy Gonzales, filhote de chihuahua, escapou para o quintal, invadiu o cercado dos pitbulls, sendo estraçalhado por Goering. Vinha atrás a filha mais nova, de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída, que não chegou a tempo. Em estado de choque, seus olhos puderam apenas acompanhar os minutos finais do minúsculo Speedy Gonzales, devorado pelo mastodonte que lutava por não dividir o petisco com o enfurecido Goebbels. A família cachapou-se de tal forma com o estado da filha que decretou por 3 dias o toque de recolher, durante o qual se deveriam extrair lições da tragédia doméstica, estampada nos olhos esbugalhados e no silêncio estarrecido da bela menina recolhida à cama. O que seria deles se a tragédia viesse de fora, pelas mãos criminosas de estranhos? Já no segundo dia, porém, a consternação familiar se esvaziou, dando espaço a algo irrefreável que tomava o corpo, um discreto sentimento de orgulho para com a atuação de Goering em sua primeira situação de risco enfrentada naquela casa. Diante do cãozinho invasor, não negou fogo, mostrou a que veio. No terceiro alvorecer, a filha mais nova, de 15 anos, vista em casa como perigosamente distraída, trajando um babydoll cor-de-rosa, transparente, sobre o corpo nu, calçando pantufas, desceu plácida para o quintal, rumo ao cercado dos cães. Esganiçando, Goebbels e Goering lançaram-se em sobressalto contra a grade. Uma Kalashnikov ergueu-se serena e calculadamente nas mãos da menina, que metralhou os cães. Com a mão esquerda brandindo a arma para o alto, o braço direito e os quadris da menina iniciaram um meneio lento, sensual.
evoluindo para a fúria lasciva de uma dança inebriante e orgástica em torno dos cães mortos. Os olhos azuis extasiados descobriram a câmera, posta no alto. Num golpe arrebatado, a filha mais nova, rasgou a seda cor-de-rosa frontal que a cobria. E orgulhosa e provocadora ofereceu os peitos ensoberbados para o equipamento, após o que o metralhou. Até aquele momento, toda a cena poderia ter sido assistida pelo circuito interno de TV. Mas por quem? Se já não havia sobreviventes.